dia, eu vou falar para vocês agora um pouco das propriedades físicas dos ácidos carboxílicos, tá? Nós vimos na aula anterior as características e também a nomenclatura dos ácidos carboxílicos, ou seja, como é que eu faço a identificação deles em uma cadeia, tá? Agora eu vou apresentar algumas propriedades físicas dos ácidos, tá? Vamos lá. Eles normalmente, geralmente, eles são ácidos fracos, com apenas 1% de moléculas, né? Esse RCOO é o que identifica a função ácido carboxílico, tá? Porque tá tudo juntinho. Dissociados em íons a temperatura ambiente em solução aquosa, tá? E normalmente eles são ácidos fracos, tá? Eles são substâncias do tipo polares, tá? Os três primeiros, eles são totalmente miscíveis em água, tá? O que é miscível em água é que ele se mistura totalmente com a água, tá? A solubilidade em geral diminui com o aumento da cadeia carbônica, tá? Então, quanto maior a minha cadeia carbônica, menos solúvel esses compostos são em água. Os sódios, eles são totalmente insolúveis, tá? Devido à tendência a associarem-se por duplas ligações de hidrogênio entre si ou com moléculas de outra espécie, os ácidos monocarboxílicos apresentam pontos de ebulição mais elevados que os pontos de ebulição dos alcanos, haletos de alquila, aldeídos, cetona e álcools, de similar peso molecular. Ou seja, eu posso ter uma determinada cadeia carbônica que tem o mesmo peso molecular de outras funções orgânicas, tipo aldeído, cetona, né? Só que aqueles ácidos que são monocarboxílicos, ou seja, que apresentam somente uma função que identifica o ácido carboxílico, tá? Ele vai ter o ponto de ebulição mais elevado que essas outras substâncias. O ponto de fusão dos ácidos monocarboxílicos variam de modo irregular. Só explicando novamente, monocarboxílicos quer dizer que ele só tem em uma extremidade a função que representa os ácidos carboxílicos, tá? Se fosse duas funções, não seriam, nas duas extremidades não seriam monocarboxílicos. Os ácidos com até 4 átomos de carbono, eles vão ser encontrados no estado líquidos e incolores e miscíveis com a água, ou seja, podem se misturar com a água. Os ácidos de 5 a 9 átomos de carbono, eles já são líquidos, incolores e viscosos, e muito pouco solúveis. Os ácidos com 10 ou mais átomos de carbono, eles são sólidos, brancos, semelhantes à cera e insolúveis em água. O ácido aromático mais simples, que é o ácido benzoico, por apresentar já um elevado número de carbonos, não tem apreciável solubilidade em água. Os ácidos monocarboxílicos têm odor característico, aumentando progressivamente de forte irritante nos ácidos fórmico e ácido acético, tornando-se extremamente desagradável, semelhante à manteiga rançosa, tá? Nos ácidos butírico, valérico e capróico. Os ácidos com mais de 6 átomos de carbono não têm muito odor por serem pouco voláteis, certo? Então, essas são algumas propriedades, tá, que eu trouxe dos ácidos. São alguns pontos importantes, né, interessantes que a gente precisa conhecer e saber, tá certo? Então, gente, de maneira geral é isso em relação aos ácidos carboxílicos. Aí agora vocês vão realizar a pesquisa que eu pedi para vocês, né, falando, eu selecionei 5 ácidos, né, que vocês precisam fazer uma pesquisa, contar um pouco da história de maneira criativa, através de um vídeo, tá certo? Até mais, gente!